Bom, na aula de cálculo numérico de hoje, nós vamos falar sobre a terceira técnica de integração numérica, a segunda regra de Simpson. Tá? Dentro do escopo de integração numérica, a gente falou de outras duas técnicas até o momento, que são baseadas na fórmula que a gente chama de Newton-Cotes. A fórmula de Newton-Cotes, ela se caracteriza em substituir a sua função ou o seu conjunto de pontos por uma função interpolada. Então, nós já sabemos fazer interpolação, que a gente viu nos assuntos anteriores. Então, como nós já sabemos fazer interpolação, a ideia é substituir essa função por uma função interpolada e realizar a integração dessa função. Na primeira opção, no primeiro método que a gente viu, desculpa, que até falava, a ideia básica basicamente é substituir a função por uma outra função que a gente consegue integrar de forma fácil, né? Uma função de fácil integração. Então, substituímos a nossa função por um polinômio. Esse polinômio ele tem um conjunto de pontos que varia de 0 a n, então ele tem n mais 1 pontos, e ele está pertencente a um intervalo de integração bem definido, ok? Quando nós falamos sobre integrais, a primeira regra de integral que a gente viu, a regra do trapézio, a gente interpolava a nossa função por um polinômio de grau 1. E na segunda regra, nós interpolávamos, na segunda técnica de integração numérica, né, vamos falar assim mais claros, na segunda técnica de integração numérica, nós interpolávamos a função por um polinômio de grau 2. E no método da segunda regra de Simpson, o que a gente vai fazer para calcular a integral é substituir a nossa função por um polinômio, e um polinômio de grau 3, tá? Esse polinômio de grau 3, ele tem que ser integrado entre 0 até 3, porque é o grau do polinômio, e ele multiplica aqui pelo tamanho h, pelo h, que é o tamanho ou o espaçamento entre os pontos, ok? Lembra, a gente está usando o polinômio de diferenças finitas ascendentes. Nesse polinômio de diferenças finitas ascendentes, o tamanho h, ou o espaçamento entre os pontos em x, ele é constante. Então, como ele é constante, ele cai para fora da integral. E o que sobra dentro da integral são as 4 partes do polinômio, né, de grau 0, grau 1, grau 2 e grau 3. Quando a gente realiza a integral, eu não vou fazer aqui passo a passo, mas eu fiz nos slides anteriores para a fórmula de primeira regra de Simpson e para a do trapézio, mas é só substituir, ok, gente? E substituir os valores de delta também, porque os deltas são as diferenças, né? Diferença de ordem 0, diferença de ordem 1 no ponto 0, diferença de ordem 2 no ponto 0 e diferença de ordem 3 no ponto 0, né? Eu substituo isso pelos y, que basicamente são as diferenças, e eu vou obter, a partir dessa fórmula, integrando um polinômio de grau 3, eu vou obter uma fórmula de integral que depende do espaçamento entre os pontos x e depende de 4 pontos. Então, olha só, como a gente está falando de realizar um polinômio interpolador de grau 3, lembra que a gente estava falando sobre interpolação? E quando você falava de interpolações de grau 3, você precisava de 4 pontos para fazer isso. E a integral acontece a mesma coisa. Então, para que você tenha uma integral e cujo polinômio interpolador é um grau 3, você precisa ter 4 pontos. Essa regra aqui é a fórmula simples da segunda regra de Simpson. Ela depende do ponto 0, do ponto 1, do ponto 2 e do ponto 3, onde o ponto 0 é o ponto inicial, que é o primeiro intervalo de integração, e o ponto 3 é o último intervalo de integração. Tá? Então, se vocês se recordarem, o que a gente está fazendo aqui é substituindo as funções por um polinômio ou por um conjunto de pontos, e quanto maior o grau do polinômio que eu coloco para interpolar a minha função, quanto maior o grau, mais a função consegue ter esse movimento, né, de se dobrar e poder se ajustar ao seu conjunto de pontos, ok? Uma vez que eu tenho o cálculo da integral, eu também consigo, né, como a gente está fazendo uma aproximação, eu também consigo calcular o que a gente chama de erro de truncamento. E o erro de truncamento, ele está relacionado
ao tamanho do intervalo, ao tamanho do intervalo de integração, né? E ao número de intervalos que você faz na sua integral, tá? Como a gente não sabe qual é o valor onde eu tenho o mínimo da derivada, lembra que a gente faz a mesma coisa. O erro de truncamento para Simpson 2, ele vai acontecer, aqui é S2, tá? Erro de S2. Eu vou colocar o slide correto lá, mas não vou apagar o vídeo aqui por causa disso, tá bom? Então, o erro de truncamento para o Simpson 2, ele é o módulo da diferença do último ponto, que é o xn, menos o primeiro ponto, que é o x0 elevado à quinta, dividido por 80 vezes n, onde n é o número de intervalos que eu estou usando, tá? Então, lembra, se eu tenho 4 pontos, eu tenho que ter 3 intervalos, né? Só lembrando todo mundo disso. Isso aqui multiplicado pela derivada quarta da função. Então, é o máximo valor da derivada quarta da função. Só que quando a gente deriva, a gente precisa calcular a derivada num ponto. Que ponto é esse? É o que a gente chama de ponto Qc. Onde que esse ponto Qc vai estar? O que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a derivada da função, a quarta derivada da função, substituir a quarta derivada no ponto x0, substituir no ponto xn, aqui é o ponto xn, tá, gente? Tá 3 porque se você pensar que a regra de Simpson tem 4 pontos, né? Ela tem n igual a 3, mas eu vou arrumar o slide lá para vocês, tá? Vou colocar o slide correto. Então, vocês vão substituir, deriva a função 4 vezes, substitui no ponto x0, substitui no ponto xn, que é o último, e verifica onde a derivada, qual dos dois a derivada tem módulo maior, e substitui aqui. Por que a gente escolhe de módulo maior? Porque se a gente escolher aquela em que eu tenho máximo valor de derivada, o meu erro aqui embaixo, ele vai ser o máximo valor que eu posso ter. Tá bom? Por isso que a gente escolhe isso. Então, aqui, ó, tô vendo aqui que o slide também tem outro erro. Eu vou variar o Xi entre xn e x0, tá bom? Vou pegar esse slide aqui inteirinho e reformular para vocês lá. E colocar ele corretamente nos slides, tá bom? Então, ó, x0 e xn. Substitui os dois valores na quarta derivada e verifica qual que é o maior, em módulo, ok? Com isso, eu consigo também obter o erro de truncamento da minha função. Então, vamos voltar naquele exemplo lá do pacote de açúcar que a gente falou ele ao longo das 3 aplicações, né? Então, o PROCON tem recebido reclamações com relação ao peso dos pacotes de açúcar de 5 quilos. Com a finalidade de verificar a validade das reclamações, foi coletada uma amostra de 100 pacotes. Com isso, chegou-se à conclusão de que, para determinar a probabilidade de um pacote de açúcar pesar menos de 5 quilos, deve ser avaliada a seguinte expressão. Essa é a expressão da probabilidade. Então, a probabilidade ela é 0,5 mais 1 sobre raiz de 2π vezes uma integral. O que a gente está aprendendo a calcular aqui? A gente está aprendendo a calcular a integral, tá, gente? Então, a gente está calculando a integral. Quando a gente fala de calcular a integral, o que a gente está calculando? A gente está calculando a função que está dentro da integral. Então, quem é a nossa função f de x? É quem está dentro da integral. A pergunta é, estime o valor da integral utilizando a segunda regra de Simpson. Se a segunda regra de Simpson simples, então eu vou falar que o número de intervalos n é igual a 3, ok? No fundo, a gente precisa ter uma tabela, onde nessa tabela eu vou colocar o intervalo inicial e o intervalo final, vou voltar lá para vocês verem. A integral entre o ponto 0 e o ponto 1,8. Então, quem que é o valor de x de 0? É 0. Quem é o valor do último ponto, né? Do quarto ponto? É 1,8. Intervalo de integração. Como que eu divido os meus intervalos? Eles têm que ser igualmente espaçados. Então, se eu tenho 3 intervalos aqui, o meu espaçamento H vai ser 0,6. Então, eu vou ter x0, 0, x1, 0,6, x2, 1,2 e x3, 1,8. Como que eu acho o valor de x?
de y, desculpa. Quem é y? Y é o valor da função que eu quero integrar dentro daqueles intervalos de pontos. Então, quem é a função que a gente quer integrar? É o que está dentro da integral, e a menos x² sobre 2. Essa é a função. Então, quem que é o y aqui? O y é o valor dessa função, e a menos x² sobre 2, nos pontos. Quais pontos? No ponto 0, desculpa, aqui, no ponto 0, no ponto x igual a 0,6, no x igual a 1,8 e no x igual a 1,2 e no x igual a 1,8. E eu vou substituir aqui os elementos que são os valores da função nesses pontos x. Tudo bem? Por que eu preciso disso? Porque a minha integral, usando a segunda regra de Simpson, ela precisa de 4 pontos. O primeiro ponto é o limite inferior da integração, o último ponto é o limite superior da integração, e os pontos intermediários são os pontos em que você vai definir desde que o espaçamento seja constante. Ok? Então, como que eu calculo a integral? 3 vezes o espaçamento h. Quem é h? H é o espaçamento de x. Tá? É o espaçamento em x, não em y. H é constante. H é 0,6. Então, eu substituo aqui 3 vezes 0,6 sobre 8 e os valores dos pontos. Quem são os pontos? Ponto y0, que é 1. Ponto 3 vezes o y1, então o y1 está aqui, vou botar 3 vezes. 3 vezes o y2, mais uma vez o último ponto, que é o y3. Quem são os coeficientes que multiplicam aqui os meus pontos, né? Na tabela de coeficientes, ó. Se eu olhar o coeficiente do primeiro ponto é 1, 3, 3, 1. Então, a gente coloca aqui na frente os coeficientes para ficar fácil de você fazer as contas e não errar, tá ok? Então, substituir na minha equação da integral todos os pontos e o valor da minha integral fica como 1,1618. Ok? No fundo, a gente também pode calcular o valor da f, apesar dali ele estar pedindo o valor da integral, né? Mas lembra, f é a probabilidade, então f é 0,5 mais 1 sobre raiz de 2π vezes a integral. O que a gente calculou aqui foi a integral, então eu posso calcular f, tá? Desculpa, até apareci aqui. Eu só vou substituir o valor da integral lá na minha fórmula e tenho quem é o valor da f. Então, quem é f? É a probabilidade de ter um pacote de açúcar. Entre 6 pacotes, a probabilidade de ter um pacote com problema. Tá? Então, de cada 100 pacotes, 4 com certeza vão ter problemas, porque é 96% de chance dele não ter nada. Né? Ok? Assim como aconteceram nos casos anteriores, de trapézio e da primeira regra de Simpson, eu posso pegar um intervalo e dividir esse intervalo em vários outros intervalos para que eu possa colocar mais pontos na minha integral e para que a minha interpolação fique melhor. Se a interpolação ficar melhor, o erro vai ser menor, porque a função interpolada vai se ajustar ao que seria a sua função original. Então, a sua interpolação vai ficar melhor. E o que eu faço, na verdade, assim como a gente fez nos casos anteriores, é somar as várias integrais. Lembra que lá no trapézio a gente tinha 2 elementos em cada integral. Depois, na primeira regra de Simpson, a gente tinha 3 elementos em cada integral. E aqui na segunda regra de Simpson, a gente tem 4 elementos em cada integral,